Fala galera, curte o GolFute, eu sou o Edu e bora pro resumão das principais notícias do futebol. Já deixa aquele likezão, bora lá! Fase do Arnold no Real Madrid, né, que ele tá na reserva, desde que voltou lesão não conseguiu ainda desempenhar um bom papel no Madrid, é monitorado por clubes da Premier League novamente e o City tá de olho para levar o Alexander-Arnold. O Pep Guardiola já tentou uma certa fase, quando ele estava em alta mesmo, na equipe do Liverpool, agora em baixa, né? No Real Madrid é uma oportunidade de ele voltar ao inglês. Então ele vê até com bons olhos, segundo a mídia, podendo voltar para a Inglaterra, né, para atuar no Manchester City, que é um baita de um time. Lógico que no Real Madrid ele tá sem espaço também por conta da lesão, volta e se machuca, mas no City com o Guardiola seria um outro nível, né? Vamos ser sinceros. Mais um brasileiro mudando de time, a gente tem o Ederson no radar de vários clubes, Newcastle e também o Atlético de Madrid monitora a situação dele. E aparece aí mais perto de uma contratação seria o Atlético de Madrid, que inclusive já tem negociações avançadas com o próprio jogador. E lógico vai ter aí os valores para ser acertado com a equipe do Atalanta, mas nada que o Atlético não consiga pagar. Eu acho que vai cair bem pro Ederson a equipe do Atlético de Madrid, vestiria como uma luva, e também o Newcastle também. E também tem o Newcastle, mas só se eles perderem o Bruno Guimarães. Mais uma apresentação então para vocês. Ryan apresentado oficialmente no Bournemouth. Aí sim, né? O garoto chega com moral lá em cima, vai jogar Premier League, baita jogador. Chega com muita moral, inclusive Fabrício Romano, né? Postou nas redes sociais que o brasileiro é uma das grandes promessas do futebol aqui do Brasil, né? Uma das melhores dos últimos tempos. Então ele iguala ele aí com o nível de Estevão, Hendrick, e ele chega realmente pra jogar, hein, galera? Vamos ver como que vai ser o Bournemouth, essa formação nova com a chegada do Ryan aí, que vai vestir a camisa de número 37, vai ser apresentado pra torcida. Espero que comece a jogar já logo pra gente ver ele em ação na Premier League, hein? E o presidente da Comebol, né, que comanda o futebol aqui sul-americano e Libertadores, falou sobre o interesse do Inter Miami de disputar a Libertadores da América, né? Tanto o técnico como o próprio dono do Inter Miami já disse que quer jogar a Libertadores. E a Comebol disse que vê com bons olhos, né? Os mexicanos, inclusive, já estiveram em 2017. Ele disse que podem voltar, mas vão ter que ser através da CONCACAF. A Comebol não vai negociar diretamente com os clubes, então tem que vir a CONCACAF negociar com a Comebol e aí sim podem chegar a um acordo para o Inter Miami e clubes mexicanos também disputarem a Libertadores. Nós temos aí o Julián Álvares, que era pretendido pelo Barça, e agora o Atlético de Madrid definiu vendê-lo e já ofereceu ao Arsenal. O Arsenal está na briga e estipulou valores. Então é 577 milhões para comprar o Julián Álvares, R$500 milhão mais ou menos. É a bagatela para pagar, é para levar ele. Quem pagar, leva. É mais ou menos isso que o Atlético, então, estipulou. Lógico que o Barça é muito difícil levar o Julián Álvares. O Barcelona briga pelo fair play financeiro, sem dinheiro, muita dificuldade. A equipe do Arsenal, com certeza, tem mais dinheiro que o Barça nesse momento e é prioritário aí para levar o Julián Álvares para a próxima temporada. Enzo Alves, filho do jogador Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, ex-lateral do Real Madrid, assinou seu primeiro contrato de futebol com a equipe do Real Madrid. Ele tem apenas 16 anos de idade, faz parte das divisões de base do clube e também da seleção espanhola e chegou agora então o seu primeiro contrato profissional com o clube de futebol e ao Real Madrid. Lógico que ele já treina lá há muitos anos, né? E também joga na seleção da Espanha. Ele não optou pela seleção brasileira, então ele atua no futebol espanhol, ele que é espanhol, tem dupla cidadania, na verdade, poderia também optar pela seleção brasileira, mas preferiu a seleção da Espanha. Tá aí o filho do Marcelo, que é atacante, camisa 9, joga muita bola o garoto, hein? Então, o Fenerbahçe ofereceu R$125 milhões pelo Pedro. E pode ser que dê certo, né? Mas o Flamengo tá dificultando a saída do Pedro. O Pedro também não sei se vai querer ir pro Fenerbahçe para jogar na Turquia. Muita coisa ainda pode acontecer, mas a especulação hoje aqui no Brasil é a seguinte, né? Será que o Flamengo tá pegando esses 125 milhões, pode ser que venha no Pedro, para pagar o Lucas Paquetá, o valor astronômico que eles pagaram pelo Paquetá
lá no West Ham. Nós vamos comentar aqui pra vocês, será que vão vender o Pedro pra pagar o Paquetá? Diz aí, torcedor do Flamengo. Bora então, rapaziada, falar pra vocês da Liga dos Campeões da Europa. Hoje tivemos vários jogos, definição dos classificados. Os 8 primeiros não vão precisar passar pelo mata-mata agora, já vão direto pra fase final da Champions. E tivemos aí o Barça goleando, né, 4-1 e também se classificando fácil. O Barça que praticamente já estava classificado, precisava de uma vitória simples, ou até empate já o classificaria. Então tá lá, o Barça não vai precisar disputar agora, né? Fica já classificado. E o Real Madrid, rapaziada, que tinha tudo pra se classificar, a mão para passagem para a próxima fase, vai ter que disputar agora também o mata-mata, hein? Perdeu para o Benfica com direito até gol de goleiro no último minuto. O Benfica ainda conseguiu escapar daqueles que vão ficar fora, né? E conseguir garantir uma vaguinha ainda o Benfica. E o Real Madrid, infelizmente, ficou nona colocação, não garantindo vaga entre os 8 primeiros, e agora se complica o Real Madrid, né? Não passa direto de fase. Então, vai ter que jogar agora, né? Bora para outro jogo agora, foi o do Chelsea contra o Napoli. O Chelsea que saiu na frente, teve brasileiro jogando muita bola, o João Pedro jogou demais, né? Conseguiu meter 2 gols. E o Chelsea passa entre os 8 primeiros, algo que muita gente não esperava, hein? Inclusive na Inglaterra. Grande vitória do Chelsea. Lembrando que os brasileiros, o Vini Júnior e o Rodrigo também não jogaram muito bem contra o Madrid, hein? O João Pedro foi o destaque total do Chelsea. E pode dar ruim na Copa do Mundo, rapaziada. Muitas seleções estão ameaçando um boicote à Copa do Mundo FIFA 2026, que vai ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, né? E muitas seleções europeias, né, estão falando que podem não jogar por problemas que estão tendo aí com o governo dos Estados Unidos, aquela série de política que vem acontecendo no mundo todo. E esse movimento de boicote, então, tá muito grande, cada vez maior, crescendo. A Alemanha foi uma das primeiras seleções agora que falou oficialmente que pode não ir à Copa realmente, né? Isso daí preocupou demais a galera lá da Copa do Mundo. Já pensou uma Copa do Mundo sem as seleções europeias? Praticamente não tem Copa, né? Então, a Alemanha já disse que provavelmente pode ser que não vá. Já pensou se todo mundo começa a dizer que não vai, hein? Ainda falamos da seleção brasileira, a seleção também adiantou que vai ter um novo amistoso, né? Tá tentando marcar um amistoso contra o Panamá no Maracanã. Olha o nível que a CBF tá procurando de seleções para fazer amistoso antes da Copa do Mundo, né? Tem algumas seleções europeias que estão brigando aí para fazer supostos amistosos, ainda não tem nada muito confirmado, como a França e a Croácia. E agora aparece a seleção do Panamá, que é uma seleção fraquíssima. E a seleção acho que não deveria fazer teste contra esse tipo de seleção, porque vai chegar goleando, vai passar aquela falsa impressão que tá com um timaço, e a gente sabe que não é bem isso. O que acontece toda a Copa é sempre igual, seleções fracas antes de começar a Copa do Mundo. Era isso aí, galera, se você chegou até o fim desse vídeo, já deixa o seu like e aproveita para se inscrever no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal GoFoot. Valeu!